Xitsonga política, política hili rimi la wena. Xitsonga política. Obrigado, senhora Presidente. Podem insultar até porque eu nunca roubei nada do erário público. Deputado, se continuar a provocar, eu vou lhe tirar a palavra. Senhora Presidente, penso que até agora não violei nenhuma lei. Então, não vejo os motivos de me retirarem a palavra. Saudação. Ao apreciar a proposta do OGE para 2024, fico surumbato que, enquanto angolano, pelo facto de as projeções econômicas continuarem a encalhar vergonhosamente na base do preço médio do barril do petróleo. O Executivo e o partido que o suporta continuam infeliz, ideologicamente sem cura, cujos antídotos os angolanos ainda procuram descobrir. O Hoje é Hora em discussão continua contaminado com vício e assombrado com discrepâncias profundas no que toca à distribuição da renda e do produto nacional. O Hoje continua a esquecer os angolanos pobres, o primeiro emprego para os jovens empresários, os velhos e idosos que o 11 de novembro de 75 deu esperança moribunda. É exatamente assim que o MPLA manoteia e continua a manotear os angolanos, propondo orçamentos miseráveis, promovendo assimetrias e fome ao norte, empobrecendo o sul e arruinando o leste de Angola. Este Executivo cria e promove uma geração triste com fotos felizes nas redes sociais. A nossa província de Cabinda viu no ano passado a sua fatia orçamental a subir de 239,8 mil milhões para 495 mil milhões de kwanza. Como sempre, os camaradas vestidos de vermelho, preto e amarelo estrelado bateram palmas, mesmo ludibriados pelo próprio Executivo. Como o tempo é o melhor remédio, Cabinda hoje é o lugar mais auspicioso do país, negando ao seu povo os direitos fundamentais, nomeadamente habitação, vestuário, alimentação, até porque hoje o povo de Cabinda vive de pernas de galinhas importadas. Ao senhor Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e as altas patentes das FA, o petróleo de Cabinda, diamante e ouro da região florestal do Mayombe são recursos minerais do povo. A sua exploração desenfreada e descontrolada pelos cidadãos brasileiros, americanos e chineses com empresas ilegais tem a vossa cobertura. E a AGT recusa-se a cobrar impostos dessas empresas para os cofres do Estado. Cabinda é uma terra abençoada, deles são sugados recursos econômicos importantes para o desenvolvimento, com a conivência da cidade alta para enriquecer quem não é natural de Cabinda. Tanto é que o crime fronteiriço de tráfico de combustível tem como barões altas figuras da Polícia Nacional e das FA, com a cumplicidade dos magnates de Luanda do mesmo ramo. Esta teia de crimes e criminosos quase impossível de desmantelar fez de Cabinda a placa giratória do enriquecimento ilícito dos magnates de Luanda e daí tarefa difícil de obtenção de combustível nas bombas para os automobilistas, taxistas e motoqueiros que passam 3 a 4 horas para abastecer os seus depósitos. A situação habitacional em Cabinda continua deplorável. A inauguração prematura de uma suposta centralidade com uma projeção de 3.000 apartamentos. Infelizmente, apenas 498 foram concluídas. Foi a pior vergonha e desprezo ao povo, uma vez vista em Cabinda. Há sempre no MPLA usurpadores de bens públicos que entenderam apoderar-se da maioria dos apartamentos e 70 unidades destes colocadas desprezivelmente na asta pública para 5.000 candidatos inscritos para o concurso de obtenção de um apartamento. Ao senhor Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, pergunto o seguinte: por que não fazem nada sério em Cabinda? Qual é a pressa em inaugurar uma centralidade não concluída? Onde estão as máquinas e a empresa empreiteira da obra dessa centralidade? Depois da inauguração, a empreiteira que deveria dar continuidade à obra desapareceu. A que se deve? Qual é o problema em construir Cabinda e torná-la um destino atrativo? Relativamente ao setor da justiça, não creio que a PGR e os tribunais esqueceram que todos os gatunos e ladrões que procuram estão no Executivo. Alguns até aqui na vizinha bancada parlamentar do MPLA com caras honestas.
Gostaria de ouvir do Tribunal de Contas deste país se tem um controle de despesa das viagens excessivas do Presidente da República ao exterior em busca de investidores. Senhor deputado, por favor, tem que ter decoro e tem que respeitar o regimento, não pode insultar os deputados do lado direito, senão também vamos insultar os do lado esquerdo e depois não vai haver ordem na sala. Se eu permito que haja insultos dos colegas do lado direito, os colegas do lado direito também vão pedir para insultar os do lado esquerdo e vamos ter aqui uma situação incontrolável. Eu peço, por favor, que contenham as emoções e continuemos com ordem e tolerância como estivemos até agora. De manhã foi uma sessão serena em que cada um exprimiu a sua opinião sem insultos. Vamos continuar com esse clima. Obrigado. Obrigado, senhora Presidente. Podem insultar até porque eu nunca roubei nada do erário público. Deputado, se continuar a provocar, eu vou-lhe tirar a palavra. Senhora Presidente, penso que até agora não violei nenhuma lei. Então, não vejo os motivos de me retirarem a palavra. Relativamente ao setor de justiça, não creio que a PGR e os tribunais esqueceram que todos os gatunos e ladrões que procuram estão no Executivo. Alguns até aqui na vizinha bancada parlamentar do MPLA, com caras honestas. Senhor deputado, eu peço para ter contenção com as suas palavras, senão vou-lhe tirar a palavra. Está a repetir a ofensa que fez, está a fazer uma afronta à mesa. Está a fazer uma afronta à mesa. Por isso, o senhor deputado tem que respeitar o regimento, tem que respeitar a ordem de trabalho, que é a discussão do Orçamento Geral do Estado. E não pode vir insultar, nem estar a chamar nomes aos colegas, nem prejurar ninguém. Muito obrigada. Senão vou tirar a palavra. E solicito ao grupo parlamentar da UNITA para intervir, se for preciso, para os deputados do grupo conterem as provocações e os insultos. Muito obrigado. Obrigado pela ditadura. Gostaria de ouvir do Desculpe, senhor deputado, eu vou-lhe tirar a palavra. Desculpe, mas eu vou tirar a palavra. Senhora Presidente, nós estamos num parlamento, não estamos numa ditadura. O seu deputado não sabe o que é uma ditadura. Se fosse uma ditadura, nem se atrevia a abrir a boca. Tonga política hili rimi la wena. Shitonga política.